Olá, bom dia para todos nós. Louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz permaneça conosco sempre. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos nesse momento reunidos em teu nome para a realização da tarefa na manhã de hoje, 13 de julho de 2020. E vamos ao bom dia espiritual, com a leitura e comentários das questões do O Livro dos Espíritos. Nós estamos na primeira parte do livro, o 4º capítulo, cujo assunto, princípio vital. O tópico que nós vamos tratar na manhã de hoje, a vida e a morte, nas questões 68 a 70. Vamos assim iniciarmos com a questão de número 68. Pergunta realizada por Chico Xavier aos espíritos superiores. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta dos espíritos: o esgotamento dos órgãos. Pode-se comparar a morte de uma pessoa a uma máquina que parou de funcionar? Resposta dos espíritos: certamente, se a máquina não tem conserto, ela deixa de funcionar. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Pergunta de número 69. Por que uma lesão no coração provoca a morte mais facilmente do que qualquer outro órgão? Resposta dos espíritos: o coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas um dos órgãos essenciais. Pergunta de número 70. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Resposta dos espíritos: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à sua origem, ou seja, ao fluido cósmico universal. Vamos a comentários. Os elementos que compõem o ser orgânico decompõem-se após a morte e sofrem novas combinações, transformando-se em novos seres. Esses novos seres absorvem e assimilam da fonte universal o princípio da vida e da atividade, para novamente o desenvolverem a essa mesma fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão impregnados pelo fluido vital. Esse fluido transmite a todas as partes do organismo uma atividade que permite que os órgãos se comuniquem entre si, produzindo a cicatrização de certas lesões e restabelecendo as funções que estavam momentaneamente paralisadas. Se os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito comprometidos, o fluido vital é incapaz de transmitir a eles o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem uns sobre os outros, visando a harmonia do conjunto. Quando por qualquer motivo essa harmonia se desfaz, os órgãos deixam de funcionar, assim como o movimento de uma máquina para quando suas peças principais se danificam. O mesmo ocorre com um relógio que se desgasta com o tempo ou quebra por acidente. A força que o move é incapaz de colocá-lo em movimento novamente.
A vida e a morte podem ser comparadas a um aparelho elétrico. Quando conectado à rede elétrica, o aparelho recebe a eletricidade, conservando-a em estado latente. Assim como todos os corpos da natureza, também possui eletricidade em estado latente. Mas o fenômeno elétrico só acontece quando o aparelho é ligado. Então, poderíamos dizer que o aparelho está vivo. Ao desligarmos, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia, parado. Assim, os corpos orgânicos seriam como uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais as atividades do fluido vital produzem o fenômeno da vida. Quando a atividade desse fluido cessa, ocorre a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia de acordo com as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de mesma espécie. Enquanto uns possuem o fluido vital em quantidade suficiente para a sua manutenção, outros possuem em grande quantidade. É por isso que uns são mais ativos e possuem mais energias do que o outro. A quantidade de fluido vital pode se esgotar e tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Assim, aquele que possui em qualquer quantidade pode doá-lo ao que tem menos e, em certos casos, prolongar uma vida que está prestes a se extinguir, a acabar. Assim, meus irmãos, concluímos as questões de 68 a 70. Vamos agradecer a Deus e a espiritualidade que tem nos dado força necessária para continuarmos com esse trabalho pela manhã. E que as energias de Jesus continuem conosco sempre, envolvendo todo o planeta, principalmente as pessoas que estão mais necessitadas, mais carentes das forças necessárias para cumprir com suas provas, suas tarefas ou missões. Nós estamos em plena transição planetária, mas com certeza com a luz divina, a luz de Jesus, que está no comando de tudo. Desejamos assim um dia muito feliz, muita paz, muita luz de Jesus. E aguardamos assim as reflexões e comentários relativos ao assunto que nós tratamos. Muito obrigado pela atenção. Até amanhã. Com Deus.